This call is now being recorded. Ok. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um colóquio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, que é um programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, situado na unidade acadêmica do Cabo Santo Agostinho, certo? E hoje quem vai nos dar a satisfação de falar aqui para nós é o professor Carlindo Vitoriano dos Santos Júnior. Então, o professor Carlindo, ele possui graduação em Engenharia Elétrica e graduação em Física Bacharelada, mestrado em Física, certo? Ambos pela Federal de Pernambuco, mestrado em Física e doutorado em Física pela Federal de Pernambuco. E ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco já há algum tempo, trabalhando, especificamente nas áreas de estatística fracionária, transição metal isolante, modelos variantes, de magnetismo em compósito quase-dimensionais, transições de fases quânticas e cristais líquidos. E esse último tema, especificamente, ele vai falar para nós o que é, e, em particular, o que são cristais líquidos nemáticos. Então, professor Carlindo, é com satisfação que o recebemos aqui e a palavra é toda sua. Fique à vontade. Tá, boa tarde a todos. Hoje eu vou tratar do que eu tenho feito desde 2011. Que desde 2011 eu tenho trabalhado com cristais líquidos. Bem, a ideia dessa... Opa, o que está acontecendo aqui? Pronto, agora só faltava essa. Pronto. Não. Puxa. Começou. Tinha que ser. Pronto, já voltou agora. Calma. Ela vai aparecer. Aí. Agora, pronto. A ideia desse primeiro slide é dar uma ideia do que significa um cristal líquido. E por que esse nome aparentemente contraditório, cristal líquido? Veja, nessa primeira figurinha aqui, a ideia é ilustrar uma transição de fase de sólido para gás passando pelo estado líquido. Você nota na primeira, na água no estado sólido, que as moléculas formam um arranjo cristalino. A orientação das moléculas é bem organizada, bem definida, e também a ordem posicional das moléculas. Então, nesse caso, forma um arranjo cristalino. Trata-se de um cristal. Ao aumentar a temperatura, a água passa para o estado líquido. Agora, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, regra geral, as moléculas perdem a ordem orientacional e perde também as moléculas começam a o estado de translação das moléculas é aleatório, sem correlação entre as moléculas, não somente o grau de liberdade de translação, mas o grau de liberdade de rotação das moléculas, da orientação das moléculas. Todo o fluido normal passa desse estado sólido para um estado líquido, onde as moléculas estão desorganizadas, tanto do ponto de vista orientacional quanto posicional. Você vê logo nessa figurinha abaixo o gelo, as moléculas bem organizadas, e no estado água, no estado líquido, as moléculas perdem a ordem orientacional e também perdem a ordem orientacional e posicional. Isso é um fluido normal, passando do estado sólido para o estado líquido. Um cristal líquido é diferente. Primeiro, porque as moléculas são bem alongadas. Note que essa figurinha em verde dá a ideia de uma molécula bem grande, dessa forma aqui, ó, MBBA, que pode ser modelada como se fosse uma pequena vareta.
Opa. Pronto. Aí, essa em verde. Opa. Pronto, em verde dá uma ideia do que significa uma molécula em forma de vareta. Então, quando ela está no estado sólido, a ordem orientacional e a ordem orientacional e posicional é bem definida. Ao aumentar a temperatura, esse sistema perde o grau de liberdade posicional. Então, do ponto de vista posicional das moléculas, ele se comporta como se fosse um líquido comum. Mas você percebe que as moléculas apresentam uma orientação bem definida. Só quando se aumenta a temperatura acima de uma determinada temperatura da transição de fase é que ele passa para um líquido normal. Então, essa fase cristal líquido está ausente, por exemplo, na água e em muitos fluidos. Mas para moléculas bem alongadas, na forma de vareta, ou como nessa forma de disco, que você vê aí, ela passa por uma fase intermediária quando aumenta a temperatura. Ela não passa diretamente do sólido para o líquido. Há uma fase intermediária de cristal líquido. Ordem posicional das moléculas, é como se fosse um líquido, totalmente desordenada. No entanto, a orientação das moléculas é bem definida. Ora, é exatamente essa a propriedade fundamental de cristal líquido, que dá um caráter de cristal. Por quê? Porque agora as propriedades do fluido vão depender da direção, que isso é uma característica de sólido cristalino. Então, por isso, a fase o sistema recebe esse nome de cristal líquido, porque ele tem propriedades similares a sólido cristalino, porque depende da direção, e as suas moléculas podem fluir como um fluido comum. Então, esse é um fluido, ele flui como se fosse água. Aqui nessa slide eu mostro moléculas que podem ser modeladas como pequenas varetas, são moléculas muito grandes, e a outra que pode ser modelada como um disco, porque ela gira neste plano tão rapidamente que ela pode ser modelada como se fosse um disco. E enquanto essa molécula de MBBA, que você vê logo na letra A, ela flipa de um lado para o outro de tão rápido que pode ser tratada como uma vareta. Como é que se mede a ordem orientacional da molécula, do cristal líquido? Considere essa figurinha aqui, onde se mostra aqui uma vareta verdinha, em um ângulo θ em relação a uma direção chamada diretor do cristal líquido. Toda a ordem do cristal líquido é medida como a probabilidade dessa molécula estar entre o ângulo θ e θ mais dθ. E então, quando o fluido está na fase cristal líquido, ela não se orienta aleatoriamente. Ela é muito mais provável estar orientada na direção de N, formando um ângulo θ, paralelo ao N, como se vê nessa figurinha segunda, onde as moléculas, na média, estão orientadas na direção de N. Isso aqui é o que define o vetor diretor local do cristal líquido. Nesse caso, pode-se introduzir um vetor a cada posição do fluido e nesse ponto do diretor, ele mostra a orientação média das moléculas. Se fosse aleatório, esse parâmetro de ordem chamado S aqui, que é a média desse polinômio de Legendre de segunda ordem, seria nula, porque ele seria igualmente provável apontar em qualquer direção. Aí, neste caso, S é zero, indicando que está na fase de um fluido isotrópico, como água líquida. Olha essa figurinha, essa quarta figurinha. Nessa figurinha, TNI significa a temperatura de transição.
de um fluido isotrópico para um cristal líquido. Note você que quando a temperatura está acima de TNI, o valor médio de S é zero. Significa dizer o seguinte, que em altas temperaturas, a molécula pode ser orientada em qualquer direção. Então, ela tem o grau de liberdade de orientação é totalmente desordenado. Quando a temperatura atinge TNI, S dá um salto de zero para um valor finito. Isso aqui, esse caso aqui, é uma transição de primeira ordem, porque o valor de S, que é o que mede a ordem da fase, ele salta de zero para um valor finito. Se fosse uma transição de fase contínua, ele ia continuamente de zero a um valor finito. Mas, nesse caso, a transição de fase é de primeira ordem. Isso significa dizer o seguinte, que tem calor latente. É preciso absorver calor para passar da fase isotrópica para a fase cristal líquido, ele perde calor e as moléculas se orientam na direção bem definida. Estão ouvindo, né? Sim, tá ouvindo normal. Então, pronto. Então, esse aqui é o que caracteriza uma transição de fase de primeira ordem. Muito interessante. Isso se mede, esse valor de S. Então, esse valor de... Por quê? Porque a distribuição de probabilidade da molécula se orientar num determinado θ, abaixo da temperatura TNI, que é a transição de fase, fornece a esse S um valor finito. Isso é muito interessante. É assim que se mede experimentalmente, se acessa, né, a fase cristal líquido. As moléculas fluem como fluido, mas se orientam numa determinada direção bem definida. Agora, veja bem, nós já sabemos que pode-se atribuir a cada ponto de um cristal líquido um vetor N, chamado diretor. Pois bem, quando ele se distorce de ponto a ponto, isso aumenta a energia do cristal líquido. Há 3 maneiras de deformar o campo N. Twist, que é controlado pela essa constante K2, splay, que é controlado pela K1, e o bend, que é controlado pela constante K3. Note bem, se N fosse constante em todo o cristal líquido, divergente de N seria zero, rotacional de N seria zero, e, portanto, não teria nenhuma ordem, não teria nenhuma energia. Ele estaria no estado de baixa energia. Distorcer N aumenta a energia. Então, o estado de equilíbrio do cristal líquido é ter N distribuído uniformemente. Então, esse aqui é a famosa energia de Ossin-Frank, que ela mede, note que vai até quadrado, né? Vai até quadrado. É sempre positivo, porque qualquer distorção custa energia, aumenta nesse caso. Isso aqui é uma maneira de ilustrar como é que se pode controlar a direção das moléculas de cristal líquido por campo elétrico. Então, uma das mensagens dessa palestra é mostrar que é possível controlar a orientação das moléculas, tanto pela temperatura, obviamente, mas também por campo elétrico, campo magnético e também por som, que depois eu vou falar sobre esse ponto. Então, nessas 2 figurinhas, você vê como é que se pode criar células de cristal líquido com a ideia de controlar a intensidade de luz, por exemplo, que vai atravessar uma determinada célula. Então, isso aí é o coração de uma célula, de um painel de tela de cristal líquido. É assim que se controla ponto a ponto, aí aplica uma tensão elétrica e as moléculas tendem a se deformar
E aí você pode controlar a orientação molecular pelo campo elétrico, campo magnético. Isso aqui é uma das aplicações que se pode fazer de cristal líquido. Então, essa mensagem fica importante. Quem quer medir campo elétrico e quem quer medir campo magnético pode, em princípio, usar cristal líquido e medir a resposta óptica do material, que vai ser função tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Você veja nessa primeira figurinha que quando o campo está desligado, as moléculas estão com uma distribuição uniforme de N. Mas à direita, quando o campo está ligado, há uma deformação das moléculas. Então, agora eu vou introduzir essa expressão aparentemente muito complicada, mas é com que eu tenho trabalhado desde 2011. Qual é a história dessa fórmula aqui? Compara esta fórmula com esta aqui anterior que eu tinha mostrado. Opa. Pronto. Veja esta aqui. Aqui só aparece... Opa. Pronto, aqui. Não uniformidades de N cria energia. Em 2011, um grupo de americanos introduziu essa primeira fórmula. Esqueça o termo U0, gradiente de ρ ao quadrado, e esqueça 1 meio de U, ρ menos ρ0 ao quadrado. Houve uma hipótese introduzida em 2011, de acordo com a qual gradientes esse ρ aqui significa gradiente de massa. A hipótese original foi o seguinte: gradientes de massa se acopla com N. Note N alfa e N beta. Isso aqui é uma contração do tensor, de dois tensores, né? Uma contração com os N alfa e N beta. Essa é a fórmula de 2011, que foi introduzida por um grupo de pesquisadores americanos, para explicar a ação de som sobre cristais líquidos. Pois bem, então a partir de 11 eu comecei a trabalhar com essa expressão. E notei logo em 2012, ou foi 2013, não, 2014, eu vou mostrar os artigos depois, que era necessário, para dar um mínimo a essa energia, introduzir o termo 1 meio de U0, módulo do gradiente de ρ ao quadrado. Esse foi um trabalho de 2014, onde eu mostrei que essa expressão aqui, original, do grupo de americanos, não tinha um mínimo. E quando se calculava a distribuição de energia em equilíbrio, a teoria previa uma divergência nos gradientes de ρ. Isso, fisicamente, não tem sentido nenhum. Fazia uma previsão de uma divergência de um gradiente num fluido comum. Não estamos num fluido relativístico, não tem nada aqui. Então, isso era uma anomalia. E aí, então, eu introduzi esse termo aqui, baseado numa outra teoria de um italiano, e funcionou. Depois eu vou mostrar os artigos. Depois, eu cheguei à conclusão de que para justificar uns achados experimentais, depois eu vou mostrar para vocês, era necessário introduzir o termo 1 meio de U maiúsculo, ρ menos ρ0 ao quadrado. Isto aqui, introduzindo este termo, prediz concordância experimental muito precisa. Então, para resumir, em 2011, um grupo de americanos introduziu essa expressão do somatório em alfa-beta. E aí eu, pesquisando essa fórmula e tentando explicar fatos experimentais, cheguei à conclusão de que eram necessários esses dois primeiros termos serem introduzidos. E tem que somar esse termo com aquela outra de Ossin-Frank, para controlar aquela que eu acabei de apresentar. E depois, mais recentemente,
eu fui calcular as propriedades termodinâmicas de cristal líquido e cheguei à conclusão de que era necessário introduzir essa segunda expressão, que é uma variante desta primeira, só que agora com a contração explícita com o parâmetro de ordem, Q alfa beta. Porque eu não falei, eu tinha falado do parâmetro de ordem S num do slide anterior, mas, na verdade, o parâmetro de ordem da transição normal e nemático é um tensor. É um tensor. E essa expressão FDDC aqui é a energia livre de Landau. E, portanto, eu tinha que introduzir esse termo aqui, contraído com o parâmetro de ordem, que é o Q alfa beta, e não N alfa N beta. Mas existe, obviamente, uma relação entre Q alfa beta e N alfa beta. Então, fique de memória essa expressão aqui e aquela N. E agora eu vou mostrar o que eu tenho feito. O que eu tenho feito desde 2011. Eu vou apresentar os artigos a partir de 12 até 23, que é o último que eu publiquei. Então, vamos começar pelo de 2012. Todos estão vendo isso aí? Sim, estamos vendo. Então, veja. Então, esse é o segundo artigo que eu publiquei, que, olha, aqui eu vou mostrar para vocês, nessa figura aqui, a equação 4. Veja, essa expressão aqui, equação 4, que é a energia introduzida pelo grupo americano. Então, até aqui, em 2012, eu não sabia que essa expressão precisava de correção. E fui testar essa fórmula para explicar a ação de som. Olha a figurinha 2. Quando o som incide sobre uma célula de cristal líquido, ela orienta a molécula. Então, para quem tem interesse, por exemplo, em detectar som a partir de propriedades ópticas, cristal líquido é um transdutor. A resposta óptica dele depende de onda. Então, veja bem, eu fui testar a fórmula 4. Até agora eu não sabia das correções. Então, fui testar e veja bem, olha essa figurinha 1. Aqui era um trabalho anterior de um russo que não usava essa teoria do Selinger. Os autores é Selinger e outros colaboradores. Então, vou chamar de Selinger e colaboradores. Então, essa linha vermelhinha pontilhada, tracejada, era uma previsão de um russo para uma grandeza experimental que se mede. M aqui é transparência óptica e J aqui é adição. Então, você pode controlar uma grandeza óptica, que é transparência óptica, em função de J, que é a intensidade de som. Então, eu mostrei que a teoria do americano está muito melhor com os dados experimentais, nessa linha verde. A linha verde é a previsão que eu fiz baseado na fórmula 4. Isso foi um teste crucial para eu prosseguir com a pesquisa nessa área, porque era um teste de que isso era uma realidade, que o diretor se acoplava com gradientes da densidade. Isso é uma evidência experimental muito, muito forte, porque o russo que fez essa predição vermelhinha conhecia, na época, essa energia livre introduzida por Selinger e simplesmente fez críticas muito severas à teoria. Mas só que, na verdade, a teoria do russo aqui não se ajusta aos dados experimentais tão bem quanto a teoria do americano, né? Então, em 2012, eu tinha uma evidência de que era proveitoso continuar estudando
essa expressão aqui, fazia sentido. Então, eu prossegui em 2013, deixa eu ver aqui, 2013, com a mesma teoria. Note que agora é assim, o experimento é esse aqui, tá bom? Da figura 3. Eu tenho uma célula de cristal líquido, sobre ela incide som, um vetor de onda K, e isso muda a orientação das moléculas. Então, eu fiz duas predições aqui baseadas na teoria usando a teoria do americano. Eu melhorei o resultado de 2012. Note essa figurinha 1. É um melhoramento em relação ao anterior. Note agora como passa por todos os pontos experimentais. Está vendo em vermelho? A verde é a predição baseada na teoria do americano. Note a expressão dela. MAJ2 mais BJ3. A teoria do pontilhada é do russo. E ela prediz J4 e depois J8. Isso numa expansão em série de Taylor. Então, estava claríssimo aqui que a teoria do americano era muito boa, se ajustava bem. Só que isso passou despercebido ao próprio americano. Entendeu? Ele recebeu as críticas do russo e não deu resposta nenhuma. Então ele mesmo talvez tenha duvidado do que tinha não sei o que é que houve, eu só sei que ele não deu uma resposta à crítica do russo, e eu verifiquei aqui que realmente a teoria do americano é muito interessante, se ajusta bem aos dados experimentais, e deduzi outra grandeza experimental, mostrada na figura 2. Aqui os pontos experimentais são em vermelhos. A curva contínua azul é a predição baseada na teoria do americano. E a tracejada é a do russo. Note a qualidade desse ajuste. Pode parecer uma pequena correção, mas quando você compara essa figura 2 com essa figura 3, em conjunto, você percebe que a teoria do americano prediz uma concordância experimental muito melhor. Então, até 2013, só para lembrar, eu pensava que a expressão era esta aqui, equação 4. Mas em 2014, eu fui fazer um estudo da transição Fredericks. Veja como é essa transição. Aqui tem uma célula de cristal líquido. Aqui está um cristal líquido alinhado. Aqui um alinhamento homeotrópico, aqui um alinhamento planar, na letra B. E aqui uma tensão. E aqui uma placa. E aqui é aplicada uma tensão. Pois bem, quando se aplica uma tensão elétrica, muda a orientação molecular e ocorre uma transição de fase aqui, contínua. E eu fui examinar essa transição de fase baseado na teoria do americano, que é esta equação 3. E cheguei à conclusão de que esta daqui faz uma predição que não tem física nenhuma. Eu teria que acrescentar este termo aqui, ó. Veja a equação 4, esse termo, 1 meio de B, gradiente de ρ ao quadrado. É a primeira vez que aparece esse termo aqui, combinado com a teoria do americano. Por quê? Eu fui fazer a análise, né? A aplicação de um campo elétrico à célula, tem aqui o deslocamento elétrico na equação 6, e temos que examinar o equilíbrio termodinâmico, né? Então, aqui é energia livre, a energia livre de Gibbs aqui, e a situação de equilíbrio é aquela em que a energia livre diminui, né? É mínima. Então, isso aqui dá um problema variacional, eu resolvi e fui examinar toda essa transição. E a conclusão que eu cheguei aqui desse trabalho foi a essa equação aqui. Ó. Deixa eu ver qual é a predição da teoria. Onde é que está essa aqui? É a equação 75. Pronto, está aqui. A teoria do americano prediz isso aqui. Pronto, acabou-se. Um infinito. Isso não faz sentido nenhum, que é a equação 75.
Eu corrigi essa predição, introduzindo exatamente aquele termo, esse aqui termo, então, um meio de B. Então, esse trabalho de 2014, longe de eliminar a energia livre do americano, muito pelo contrário, você faz uma pequena correção a essa expressão 3, e isto aqui consegue explicar muitos fatos experimentais. Sem isto aqui, não se consegue determinar muitos experimentos. Então, isso aqui é fundamental, essa equação 3. Agora, já sabemos que, eu pelo menos já sabia em 2014, que eu precisava desse termo aqui, que dava um custo energético para penalizar gradientes de densidade. Então, essa é a equação 4. Então, 2014 estava nesse... Eu tinha introduzido esse problema. Então, eu fui fazer agora um outro trabalho em 17. Nesse trabalho de... Opa, não muda não, é? 17. Estão vendo, não estão? Sim ou não? Alô? Sim, sim. Olha, ótimo. Sim, Então, estamos em vendo. 2017, note que agora eu já introduzi naquela energia ali do Schellinger esse termo meio de B0 gradiente, porque eu agora já sabia que agora somente introduzindo esse termo é que essa expressão tinha um mínimo. E note que eu vou combinar FDDC, que eu chamo de FDDC, com aquela do Ossin-Frank, que é a equação 2. Só que eu agora vou fazer hidrodinâmica. Eu vou introduzir esta expressão aqui no tensor, aquele sigma de alfa beta, que determina a dinâmica de um fluido cristal líquido. Só que agora tem que introduzir esses graus de liberdade aqui nas equações. Não é a equação de Navier-Stokes. É uma equação bem mais complicada. Vamos lá, veja aqui na seção 2. Eu introduzo que a energia é esta daqui. Note que é a equação 3. Aqui ele é bem complicadinho, mas eu posso passar. O fato que precisa ficar claro aqui é que eu preciso introduzir aquela expressão daquela energia na hidrodinâmica, que é essa equação aqui. Equação 10, que é a lei de Newton para fluidos. Tudo que é complicado está nesse tensor alfa-beta, sigma alfa-beta, que dá a equação do movimento, que é exatamente que daqui que sai a equação de Navier-Stokes, né? Agora, o problema é determinar esse sigma de alfa-beta. A conta é muito longa, mas o fato é que temos que impor que quando o fluido se move, se gera entropia, como está na equação 11. E eu calculei o aumento de entropia quando o cristal líquido se move, quando é introduzida aquela energia que eu acabei de dizer, FDDC mais o Ossin-Frank. É essa expressão 19. Agora, quando o fluido se move, gera entropia, e nós temos o tensor sigma alfa-beta. É esta com a expressão bem complicadinha aqui, equação 17. O fato aqui, interessante, é que o Degene tinha deduzido algo similar, e eu, seguindo o raciocínio de Degene, cheguei à mesma conclusão aqui, que é na equação 19. O eixo óptico gera entropia quando ele se move pelo termo H escala N, e o termo, esse tensor aqui, A, com o primeiro termo na equação 19, do integrando. Isso está relacionado com os gradientes das velocidades, com a fricção do fluido. E o termo H escala N está ligado com o movimento do eixo óptico. E aqui, bem, eu deduzi, mas eu precisava
de um suporte experimental para provar essa expressão. E aí eu fui procurar um efeito experimental que tinha sido feito por uma russa, por um russo também. É do mesmo grupo. O russo tinha feito o seguinte experimento. Veja que coisa interessante. Ele coloca uma célula de cristal líquido, veja essa figura 2. Som incide sobre essa célula. Essa placa 2 é livre para oscilar. E quando ela oscila, isso gera perturbação que se propaga pelo cristal líquido. E isso altera as propriedades ópticas. E a russa, que é muito boa, foi fazer esse experimento e deduziu essa equação, essa curva aqui, que não precisa entender agora, mas são fatos experimentais. Aqui é uma velocidade crítica, o y, em função da frequência. Ela estava trabalhando na faixa do megahertz. Isso é uma grandeza mensurável. Ela mede. Isso é uma transição de fase. E esse V0C aqui é uma velocidade crítica. É a amplitude dessa velocidade da placa 2 para alterar as propriedades ópticas do cristal líquido. E ela mediu. E usou uma teoria desenvolvida pelo russo e deu a figura 1. Tudo bem. Mas quando eu examinei essa figurinha... Olha aqui, essa equação 20 e 21 complementa o tensor. Tá? É uma complicação danada para deduzir essas expressões. Mas vamos para... Eu fui examinar essa figurinha com mais detalhe para ver se ela tinha alguma discrepância. E eu cheguei à seguinte conclusão. Veja nessa figurinha aqui. Olha essa figura 3. Eu estou no regime de baixa frequência. Isso é uma porção ampliada da figura... Opa, onde é que está? Da figura 1. Eu estou aqui, olha, entre 0 e 3. 0,3 MHz. Aí eu ampliei e fui procurar discrepância. E encontrei. E eu agora, veja bem, a pontilhada, a tracejada, é a teoria do russo. E essa azul é a teoria baseada nessa nova hidrodinâmica. E eu deduzi esses pontos experimentais, essa curva azul e os pontos experimentais. Olha que a concordância foi muito boa. E isso não é somente uma pequena correção. Veja bem, essa curva da figura 3, ela diverge. Isso vai para o infinito, esse V0C. Mas vai para o infinito desta maneira aqui, ó. Como a equação 74. Ou, se você quiser, F menos F0 a menos 1/2. Ou seja, a teoria prediz que existe uma frequência de corte que está ausente na teoria do russo. A teoria do russo prediz esta forma, que eu vou mostrar agora. Presta bem nessa atenção. A equação 74 é a predição que eu fiz baseada nessa nova dinâmica. A do russo é esta aqui. É esta aqui. É a 22. Note que nessa equação 22, V0C só diverge quando F tende a 0. Só quando F tende a 0. Enquanto que a minha predição é de que tem uma frequência de corte, F0. Então, veja, você vê logo na frase, abaixo da equação 74, a predição V0C vai com F a menos 1, que é a do russo. E a nova dinâmica prediz F menos F0 a menos 1/2. E quando você compara as duas predições, com fato experimental, ficou inequívoco. Nessa figurinha 3. Então, estava óbvio aqui que isso deu trabalho, viu, para passar esse paper, viu? Deu trabalho porque quando eu enviei o artigo, um sujeito detonou e um aprovou. Eu tive que escrever para o editor
e mostrar essa figurinha aqui. Aí um dos revisores deixou passar, porque essa predição aqui não é apenas uma pequena correção, é uma mudança qualitativa. Então, até agora, eu estou em 2017, até agora, eu só sabia dessa expressão aqui, equação 1, até 2017. Aí eu fui seguir em frente, 2019. Deixa eu ver, 19. Continuei com essa mesma expressão e deduzi algo fundamental aqui. Olha, esse paper aqui, para entender... Olha aqui, eu faço referência... Veja bem, como eu estou em 2019, eu faço referência nesse artigo das predições do Russell, equação 1, e da equação 2. Você nota aqui que as duas predições são completamente distintas. Eu fui examinar essa equação 1 ainda com mais detalhe no regime de alta frequência, porque em alta frequência todas as duas teorias predizem corretamente. A teoria do Russell não está ruim não, entendeu? Não está ruim não. Em alta frequência, tá não. Só que esse tal aqui, que mede uma escala de tempo, tá esquisita, que eu deduzi que essa escala de tempo aqui não tem nada a ver com o que ele diz. Ele, para o Russell, tal é o tempo de relaxação do tempo como o parâmetro de ordem P2 relaxa. Eu mostrei que é diferente. Uma curiosidade que eu aprendi com esse artigo. Veja bem. Na equação de Navier-Stokes, o tensor de estresse é dado por essa equação 3. Note que tem esse zeta aqui multiplicado por divergente de V. Quando o fluido é compressível, esse termo zeta divergente de V contribui para a dinâmica do fluido. O que eu não sabia, quando eu estava escrevendo esse artigo, é que esse zeta pode ser 3 ordens de grandeza maior que o eta. Isso eu não sabia. Eu tinha deduzido antes que esse zeta, quando eu fui fazer a conta, que esse zeta era 3 ordens de grandeza maior que eta. Aí eu disse, isso só pode estar errado. E eu estava prestes para mandar o paper para publicar. E dei graças por não ter enviado. Porque eu não sabia ainda que esse zeta pode ser 3 ordens de grandeza maior que eta. Mas eu me deparo com um livro do como é mesmo? Landau, que dizendo, estava no livrinho do Landau de fluido, que esse coeficiente kappa, que é o Book Viscosity, note que ele é proporcional a zeta, pode ser 3 ordens de grandeza maior que o eta. Aí eu ressuscitei o paper. Aí eu terminei de escrever. Já sabendo disso, e eu vejo aqui que a teoria do americano, corrigida como eu corrigi, prediz 3... Olha aqui essa equação 38. Isso é uma predição da teoria. Sensacional. 3 ordens de grandeza maior. Qual é a explicação aqui? Vou dizer. Quando o fluido se move, ele sai do equilíbrio termodinâmico. Mas ele tende a relaxar. Mas aí você força o movimento. Ele está sempre fora de equilíbrio. E ele está sempre dissipando energia. Porque ele está fora de equilíbrio. E aí ele está pegando os graus de liberdade hidrodinâmico e transformando em graus de liberdade interno através desse eta e zeta. Até aqui tudo bem. Agora, quando o fluido é compressível e, além disso, formado por moléculas de grande complexidade, esse zeta é muito grande. E foi isso que eu notei aqui na equação 38, né? Que está aqui, 38. Isso é um cheque poderoso,
Porque essa razão aqui está de acordo com um artigo. Pois incrível, isso eu não sabia, mas isso é muito antigo. O fato de que zeta é muito maior que o eta. Por quê? Porque os graus de liberdade, quando o fluido se dilata e se comprime, isso agita o sistema, tira o sistema de equilíbrio. E o problema é o seguinte: agora demora muito tempo para o sistema ir para o equilíbrio termodinâmico. Por quê? Porque as moléculas têm muitos graus de liberdade interno. Não são apenas os graus de liberdade de translação que estão envolvidos, mas os graus de liberdade interno, vibracionais e outros graus de liberdade interno. Ora, a molécula de um cristal líquido é muito complexa, como eu já mostrei numa das slides. Então, essa justificação física aqui está clara. E foi por isso que esse paper aqui passou sem problema, depois de eu ter entendido a física dessa razão, dessa equação 3,8. Então, eu estou em 2019. Agora, a partir de 2020, meu interesse foi examinar agora as propriedades de equilíbrio termodinâmico. E agora eu fui examinar as propriedades térmicas na vizinhança da transição. Como é que se faz isso? Calculando, fazendo uso da teoria de Landau de transição de fase. Obviamente, está fora de cogitação calcular a função de partição do sistema. Ninguém faz essa conta. Mas a teoria de Landau de transição de fase concentra a atenção na vizinhança da transição. Você pode calcular a função de partição dada por essa aqui expressão, equação 2, onde a prescrição da teoria de Landau é a seguinte: desenvolva um funcional em termos do parâmetro de ordem. Qual é o parâmetro de ordem da transição? É um tensor de segunda ordem de traço nulo, que é alfa beta. Note a equação 3. Isso é a prescrição da teoria de Landau. Note que são contrações. Isso é um escalar. E todo esse funcional escrito em função do parâmetro de ordem Q alfa beta. Olha aqui. Em função dos Q alfa beta e de suas derivadas. Essa é a teoria de Landau. Isso não quer dizer que é fácil de fazer a conta. Mas é a prescrição para calcular todas as singularidades da transição de fase. Note que essa equação 3 aqui é a teoria de Landau-Degene, sem a contribuição daquela energia livre do Schellinger. Aí, nesse artigo, eu introduzi que, para explicar fatos experimentais, eu tenho que somar a F0, essa expressão aqui, ó, 5. Note a similaridade, tá vendo? Um meio de U0, gradiente de ρ, e aqui o segundo termo em somatório, uma contração com o parâmetro de ordem que é alfa beta. Ora, eu tinha que explicar algo que a teoria de Landau-Degene não explicava. Então, eu fui procurar um fato experimental. E encontrei. Eu fui para a fase isotrópica, que é quando o fluido está na fase isotrópica, o parâmetro de ordem é pequeno, mas flutua muito. O valor médio termodinâmico é 0. Mas as flutuações são muito grandes. Porque ele está na vizinhança da transição. E aí, para encurtar a coisa, eu fui calcular o calor específico. Veja essa equação 1, a figura 1. A curva em azul é a nova... É a teoria de Landau-Degene com a contribuição da teoria do Schellinger. Veja a qualidade desse esboço aqui.
Essa tracejada aqui é uma teoria que foi publicada antes. Com esse fato aqui, eu cheguei à conclusão de que a teoria do Schelling é muito melhor próximo da região crítica. Isso era uma indicação de que a teoria de Landau, de Gene, que é essa equação aqui, tinha que ser corrigida por esse termo aqui, que é a equação 5. Mas eu também encontrei uma outra grandeza experimental para confirmar ainda a constante Kerr. Birrefringência pode ser induzida por campo magnético. E você pode induzir birrefringência em cristal líquido através de B. Ora, fato experimental era este aqui. Esses pontinhos em vermelho na equação, nessa figura 2. Pontinho em vermelho é o coeficiente, a constante Kerr, em função do campo magnético, da temperatura. E os pontinhos em vermelho é a predição, fato experimental. A curva tracejada é a teoria sem a correção que eu introduzi na energia livre. E a azul é um tratamento de campo médio. Para você ver, uma aproximação de campo médio já consegue corrigir de maneira muito importante essa curva tracejada. E eu, além de ter deduzido, a predição que eu faço é a equação 35. E esse trabalho aqui não teve nenhum problema. Então, estava evidenciado que aquele acoplamento dos gradientes de densidade com o parâmetro de ordem ou com N, tanto faz, é real. Isso eu estava em 2020. Em 2021, eu continuei o estudo e deduzi. Olha aqui, ó. Como eu estou em 2021, eu faço referência a um artigo de 2020, que é a equação 5. Note que eu já introduzo a correção à teoria de Landau-de Gennes. Eu faço aqui um estudo das flutuações do diretor na presença de um campo elétrico. A teoria de Landau-de Gennes prediz que a correção à energia livre vai com o quadrado do campo elétrico. Está aqui, a expressão 24. Isso aqui é a predição da teoria de Landau-de Gennes. Eu examinei com todo o detalhe, mesmo quando se coloca flutuações do diretor, que é a equação 26, mesmo assim, eu fui examinar essas flutuações e cheguei à conclusão de que, mesmo na presença dessas flutuações, a correção à energia livre é quadrática com o campo elétrico. É quadrática. Mas o que se mede experimentalmente é linear. E eu deduzi, a partir dessa energia livre, uma correção linear. Onde é que ela está? Está aqui. Onde é que está aqui? É essa daqui. Essa expressão aqui, a princípio complicada, mas tem um termo linear aqui. Nessa expressão. Onde é que está aqui? Mean-field, pronto. Tratamento de campo médio. Está aqui. Eu fui calcular. Essa aqui é a energia livre de Landau. Essa é a equação 48. Dá um trabalho danado para fazer eliminar os termos não gaussianos e integrar toda essa confusão toda. E eu calculei que a correção é linear com o campo elétrico. Tá aqui. Eu não sei onde está. Pronto, tá aqui. Pronto, é aqui. Uma das grandezas para ser medida era esse coeficiente M, que é a equação 71. Estava aqui. Então, isso aqui foi a prova de que essa teoria prediz uma correção linear que está ausente na do Landau-de Gennes.
E, por fim, esse estava em 2021. Tem de 2022. Eu estou aqui agora em 2022. Nesse 2022, eu fui calcular a função de correlação densidade e densidade. Olha aqui a belezinha. Olha agora a equação 1. Você agora percebe que eu introduzi o termo 1 meio de U ρ menos ρ0 ao quadrado. Foi a primeira vez que eu encontrei evidência de que esse termo tem que ser acrescentado para calcular a função de correlação densidade e densidade. Está aqui. Ó. Isso foi medido. Isso foi medido. Ela está aqui. Ó. A equação 28. E o comprimento de correlação foi medido. E eu deduzi que aquela expressão U maiúsculo dessa equação aqui, da equação 1, esse U maiúsculo, tem que ter essa forma aqui, ó, para explicar a forma 35, para explicar esse comportamento da equação 36. Não somente isso, eu expliquei a divergência do comprimento de correlação densidade, como eu também mostrei que a compressibilidade isotérmica diverge na vizinhança da transição. Olha, isso é muito interessante, porque isso torna o cristal líquido com propriedades de um fluido supercrítico. Por fim, para terminar, o meu último artigo foi em 2023, onde eu fui calcular dinâmica. A função resposta é essa equação 1. Isso se mede. Você pega o cristal líquido na fase isotrópica, o valor médio do parâmetro de ordem é 0. Aí dá um tiro de laser no sistema. Aí ele sai do equilíbrio termodinâmico, adquire ordem, e você mede como ele decai. A teoria de Landau-Degene prediz essa equação 2. Note a queda exponencial. Mas, para pequenos intervalos de tempo, da ordem de picosegundo, o que se mede é um decaimento de lei de potência, dessa forma 3. Equação 3. Pois bem, esse decaimento de lei de potência é inexplicável usando a teoria de Landau. Eu mostrei, depois de muita conta esse paper aqui. Note que eu estou usando a equação 7, tá vendo? Agora eu fui introduzir essa expressão aqui na dinâmica da fase isotrópica. É muita conta. E eu deduzi, isso aqui é muita conta, fui deduzir a equação, a hidrodinâmica de cristal líquido na fase isotrópica, que é a equação 30, você nota aí a equação 30, né? Onde o problema é encontrar esse sigma de alfabeto. É muita conta, eu deduzo, e agora eu tenho que explicar a lei de potência. E aí, novamente, fazendo um monte de conta, eu deduzo vários fatos experimentais e deduzo, em particular, como irregularidades na densidade vão para o equilíbrio. Ela segue essa equação 59. Muito interessante. E eu deduzi essa equação aqui. Onde é que está? Pronto, essa daqui. Equação 90. Note que eu obtive, a partir dessa teoria, o decaimento de lei de potência e também o de Landau-Degene exponencial. E aí, concluí que essa energia livre de Landau-Degene tem que ser corrigida com a teoria do Landau, originalmente introduzida por Selinger e colaboradores. Bem, eu encerro aqui com a mensagem, para finalizar. Cristal líquido, para os engenheiros, o que precisa ser gravado é o seguinte: ele é sensível a campo elétrico, campo magnético e som. Se você tiver interesse,
em criar transdutores que sejam sensíveis à flutuação de densidade, você pode usar cristal líquido. E uma teoria que explique esses fenômenos, eu tenho ajudado a melhorar a teoria do Schelling e colaboradores. Inicialmente ele introduziu, mas eu verifiquei que ela, além de predizer muitos resultados experimentais interessantes, precisava de certas correções e ela está em acordo com os fatos experimentais. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Tudo certo, então? Pronto, aqui eu já encerro o 5:03. Eu acho que 1 hora. A mensagem foi dada, conta não se explica em 1 hora. Cada paper aqui me queimou os cabelos aqui todinho. E não dá para explicar em 1 hora tanta conta, né? Mas a mensagem ficou clara. Ficou muito bem, parabéns pela apresentação, muito interessante. Pessoal, alguma pergunta, comentários? Alguém? Eu tenho uma pergunta. Se ninguém tem, vou perguntar para ver se alguém cativa alguém a fazer mais uma pergunta. Veja só, você chegou já a ver alguma coisa relacionada ou medir, né? Ou medir ou fazer cálculo, algum campo magnético oscilante? Eu vi que você usa lá, né, a indução magnética para induzir algumas coisas. Chegou a fazer algum cálculo, viu algum artigo nesse sentido, buscando alguma aplicação? Na verdade, eu já vi uma aplicação de um cristal líquido numa célula sob tensão alternada, e aí ele gera som. É um som muito pequenininho, muito fininho, mas gera som. Por quê? Porque há um movimento macroscópico de massa de fluido. Então você gera som. Gera som com campo elétrico. Você coloca o cristal líquido entre duas células, numa célula, aplica uma tensão alternada, gera som. Gera som. Incrível. Entendi. Por quê? Porque ele induz movimento macroscópico. Como se explica? Eu tenho todos os ingredientes para explicar. Porque essa teoria do Schelling, ela acopla variações de densidade com o acoplamento com o diretor, ou o parâmetro de ordem. Então, isso é a teoria. Na verdade, Orlando, eu acho que essa teoria tem muito ainda para explicar. Tem muita coisa ainda para ser explicada. Para alterar essa teoria, que foi um mecanismo básico, foi introduzido por Schelling, para introduzir algo novo nessa expressão aqui, tem que ser um fenômeno muito esquisito. Porque quando eu aplico essa teoria, eu consigo explicar os fatos experimentais. Então, para que eu vou introduzir algo novo? Nota, eu só introduzi aqueles termos sob estrita pressão de experimento. Estrita expressão de experimento. Você aplica a teoria, prediz que ela dá um furo gritante com o experimento e tem que salvar a teoria. Tem que salvar. E quando salva, ela fica robusto, né? justa aos dados experimentais. Então, está correto. Esses artigos que eu tenho feito têm sido citados. E muita gente tem levado essa hipótese do Schelling realmente muito a sério e tem trabalhado com isso. Então, é uma teoria que explica fato experimental. Muito bem, muito bem. Isso é super interessante, importante. E já aproveito para fazer aqui
né, propaganda, o professor Carlindo está aí à procura de orientandos, certo? Também fazer essa análise aí conjunta com ele e desenvolver mais a teoria e, quem sabe, um experimento, né? Porque tem muitos. Tem aplicação em ótica, né? Tem aplicação em ótica. Inclusive em ótica, né? Exatamente. Então, É um assunto bem interessante. Cristal líquidos, né? É um tópico de altíssima intensidade de pesquisa, principalmente atualmente, né? É de bastante destaque. Fluidos complexos, soft matter, né? Que é matéria mole, tem sido desenvolvido porque é um novo ramo, né? Quem deu contribuições muito profundas nessa área foi o Degene, né? Prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel usando cristal líquido. A teoria de cristal líquido se deve muito a Degene. Degene e os outros, os pioneiros, né? Ele é um dos pioneiros nessa teoria. Foi ele que introduziu a teoria de Landau-Degene, né? Para explicar a transição de fase. Só que havia indicações de que ela não se ajustava completamente aos experimentos. Estou convencido de que o que estava faltando era levar em conta flutuação de densidade, que isso é o que eu acho, que é o que estava faltando. Aquele mecanismo introduzido por Selinger. Muito bem. Energético. Ótimo. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, comentário, se não temos, vamos aproveitar, peço que a todos que abram seus microfones, vamos saudar aqui o professor Carlindo. Eu acho que eu conheço esse Lucas Branco. Ô, Lucas! Opa, você professor! Foi aluno meu? Foi sim, foi seu Eu aluno. sabia, eu estava vendo aqui você. A memória é boa. Eu não estou senil ainda, não. Muito bem. Então, professor Carlindo, nós agradecemos o seu colóquio. Se tiver alguma palavra, né, para concluir, alguma coisa que queira dizer, fique à vontade. Eu só digo que tiver interesse em trabalhar com cristal líquido e eu estou disposto a orientar. Estou disposto a orientar, sem problema nenhum. Ótimo. Então, pessoal, por hoje é só. Nós nos vemos semana que vem. Então, até lá, eu vou parar aqui a gravação. Tá bom, até. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carlinhos.